Quando falamos de cinema nacional, sempre lembramos dos grandes nomes, cenas e frases mais icônicas, entre outros filmes ruins. Tendo em vista que nem todas as paradas recebem tamanha visibilidade, é falando nisso que chama a atenção para Angeli, um cartunista que trabalhou por muito tempo na Folha de São Paulo, que em determinado momento cria a própria revista Chiclete com Banana, onde ele iria emplacar o seu humor e personagens como Rebordosa, Bob Cuspe, Os Escrotinhos, Woodstock, Bibelô, Maratara, entre outros. Todos fizeram sucesso entre os consumidores de revista e tirinhas ácidas. Com o tempo foram ganhando espaço em livros didáticos conforme acabou a revista, inclusive perdendo o nome para uma banda, mas o que se destaca hoje em dia são suas adaptações. A primeira sendo a animação Woodstock, Sexo, Orégano e Rock and Roll, de 2006, envolvendo os principais personagens de Angeli em uma animação 2D, divulgando sua obra e dando vozes que seriam icônicas para todos eles. O tipo de coisa que só iria atrair os mais interessados, um problema que se repete em todas as outras animações. A próxima seria o documentário/filme Dossiê Rebordosa, de 2008, contando uma história baseada em fatos, só que à sua própria maneira, nos mostrando como Angeli matou a Rebordosa. Um acontecimento real nas suas páginas em quadrinhos, sendo abordado como um caso real. O documentário coloca figuras reais e fictícias interagindo no estilo stop motion, uma experimentação visual e narrativa que rendeu frutos para todos os envolvidos naquela produção. No caso, rendeu um contrato com o Canal Brasil para produzir uma série chamada Angeli the Killer, de 2017. Que não foi tão divulgada assim, mas que revive muitas de suas tirinhas em esquetes animados, possuindo 2 temporadas. Essas últimas 2 produções foram grandes estudos de stop motion e de audiência que ficaram muito tempo sendo planejados para o grande filme que viria a ganhar o prêmio Annecy daquele ano e que pretendia chegar ao Oscar. Bob Cuspe, Não Gostamos de Gente, de 2021. Talvez esse seja o ápice do nosso stop motion e da história metalinguística como um recorte documental do próprio Angeli, representando ele não mais como uma figura caricata de si mesmo, mas como se fosse o seu verdadeiro eu, quando na verdade ele era um personagem esse tempo todo. Sacanagem, eu não vou contar nenhum spoiler pesado sobre esse filme, até porque estou procurando recomendar essas produções caso você não tenha visto. Olhando tudo de um plano geral, parece que essa era a ideia, trazer o Angeli de volta, com uma roupagem diferente e com mais visibilidade. O que é muito estranho, mesmo matando a Rebordosa, ela aparece com mais frequência do que antes. E agora, caso você não tenha visto o trailer, o criador pretende matar a sua criatura, dessa vez o Bob Cuspe. A outra fase que revela o estilo, um comportamento radical e uma representação de época onde tudo era possível com roupas rasgadas, óculos escuros e um relativo bom gosto musical. De qualquer forma, o movimento punk surge a partir da mídia. O rock, assim como os roqueiros, sempre foram mal vistos e de certa forma reprimidos pela mídia. Ainda mais na época onde o rock era ofuscado pelas figuras do pop, tal qual é representado no filme. E então eles se aprimoram no seu estilo de vestimenta, a sua música, e como se tudo isso já não incomodasse todos os outros e a mídia, abraçaram o anarquismo como sua filosofia, que propõe a luta contra tudo aquilo que tem poder contra nós, sendo esse o tal do sistema. E assim como qualquer outro movimento, não precisamos concordar com tudo, mas acabamos levando um pouco dele conosco. Foi o que aconteceu com o Angeli e a sua visão de um ideal punk, alguém que cospe em quem e onde ele quiser e sai andando como se não fosse com ele. Mas esses conceitos envelheceram junto com ele, um discurso que perdeu a sua força, então ele entra numa crise,
matando os personagens como se tivesse perdido o controle deles. Ou, como a própria Laerte diz, talvez esse seja o jeito dele se expressar, em meio a tudo isso. Mas o que estava acontecendo? 1 ano e alguns meses depois, Angeli se aposenta de forma precoce por estar com um problema de saúde semelhante ao do Bruce Willis. Isso não vai impedi-lo de produzir, como a sua esposa diz em entrevistas, mas isso explica muito da crise vivida pelo velho cartunista, como podemos ver em seu próprio filme. Olá, eu sou o Bicho Cabeludo e esse é o meu canal, onde recomendo filmes, séries e animações. Caso você queira um review mais completo, eu recomendo alguns vídeos que estarão aqui na descrição. Se você gostou, considere apoiar o canal com o que for possível. Eu sei que você sabe como é que se faz, então eu estou contando com você. Te vejo na próxima, valeu e falou!